Irmãos, eles estão indo que dia é? Dia 8. Agora, dia 8. Eles estão partindo para Portugal. Vão morar lá. E estarão também servindo ao Senhor lá junto conosco na igreja. Existe uma igreja do aprisco lá, né? E eu creio que Deus... minha palavra com Deus é... Eu não queria que, assim, que vocês fossem, porque eles são presbíteros aqui na igreja. Mas o Senhor tem seus desígnios. E nós não vamos se levantar contra isso. O que queremos é que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu me lembro de quando a gente se conheceu, acho que foi naquele subsolo do FISC, quando a gente fez um evento, a gente fazia um evento chamado Friday Night, e aí, dentre esses eventos, uma irmã aqui da igreja conheceu eles e falou assim, vou levar essa banda de reggae lá no evento da igreja, lá em Feira. E aí foi ali que a gente se conheceu, né? Dene, mais um, inclusive Jonatas, que hoje é pastor do aprisco lá em Salvador. Fazia parte desse mesmo grupo, que no início o nome era Unidade Planta Desire e depois ficou só a Unidade. E aí a gente fez muita coisa junto, evangelizou, foi consagrado evangelista na época, lá ainda na igreja de Salvador. Saiu, fez viagens missionárias junto com a banda ou junto com a igreja. Enfim, nesse caminho conheceu o Dai, aqui já, não foi? Dentro desse contexto, né? E aí, eu achava estranho, né? Toda vez que tinha unidade, quem é que estava bem na frente, louvando com tanta expressividade? Daiele. Falei, essa Daiele, ela está afim de um dos meninos, só pode ser. Mas hoje está aqui, fica de pé, Dai, para quem não te conhece, conhecer. Está ali, eles são pais de Estevão, e agora está esperando mais um bebezinho ali. Já sabe se é menino ou menina? Ainda não, né? Glória a Deus. Temos uma história, né? Uma história e um companheirismo, uma amizade. E a gente fica muito alegre, eu fico muito alegre de abrir essa oportunidade do meu aniversário, que eu poderia estar pregando, para você pregar. E eu vou orar por sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar para Deus falar conosco através da vida dele. E no final, aí eu vou chamar Dai aqui, vou chamar Estevão também, e a gente vai orar comissionando eles. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Estenda a sua mão para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento que estamos aqui unidos e a oportunidade que o Senhor vai trazer agora a palavra do Senhor através da vida de Dene, Deus. Quero te agradecer por esse tempo que os teus filhos conviveram, primeiro lá em Salvador, agora, depois aqui quando se mudaram para cá, por esses anos que temos trabalhado, trilhado juntos, por toda a caminhada, o aprendizado, a amizade que foi forjada nesse tempo, a confiança. Quero te agradecer pela vida dos teus filhos. Agora a gente tem que se despedir e eu quero pedir que o Senhor possa guardá-lo, Senhor. Usa o teu filho agora na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. Boa noite, gente. Paz de Cristo a todos. Queria dizer que eu fugi dessa palavra que eu vou entregar aqui agora a semana toda, gente. Sabe? Orei, vi outras coisas, disse não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas Deus insistiu o tempo todo que era isso, e o Espírito Santo foi tocando no meu coração, e eu disse, vou na fluência do Espírito agora. Né? E o que eu acho mais interessante é que, sobre isso,
é que enquanto eu estava aqui, o louvor estava aqui tocando e só falava de sede. Só falava de sede, só falava de sede. E eu estava ali do lado de Daeli, entre risos e choros, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nessa noite. Eu queria que vocês abrissem João 4. João 4, do 1... até o 21, do 1 até o 21. A gente vai fazer essa leitura, eu vou tentar ser o mais rápido aqui possível, porque é uma leitura um pouco extensa, mas que convém. Amém, irmãos? Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, na realidade: Senhor, dá-me dessa água. Obrigado. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Foi até aqui, né? Pronto, até o 21. Até aqui. Irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque ele narra de forma simples a busca por uma das coisas, um dos viveres mais preciosos que a gente tem até os dias de hoje, que é a água. Até os dias de hoje, a água, né, com todo o avanço de tecnologia que a gente tem, a água continua sendo a água para todos nós. A gente precisa da água para higiene pessoal, né? A gente precisa da água para beber, fisiologicamente a gente precisa da água, né? A gente precisa da água para plantar, a gente precisa da água para uma variedade de coisas. Isso nunca mudou. Porém, nessa época aqui, em que se passa essa história, a água ainda era de mais difícil acesso, né? A sociedade daquela época, elas não tinham engenharia tão... Não é que não tinham engenharia, elas não tinham acesso
tão fácil a engenharia, a métodos de extração, de perfuração de poços, como se tem nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, uma obra como o Desvio do São Francisco é muito mais fácil, muito mais factível do que um desvio naquela época, apesar de que naquela época o homem já fazia coisas desse tipo, né? As sociedades daquela época, elas se organizavam em torno da disponibilidade de água e entravam em guerra por causa disso. Era algo assim essencial, né, geopoliticamente, para aquelas nações que estavam ali. A água era algo vital, né? Mas eu me pergunto, será que é somente sobre essa vitalidade material dessa dimensão que a gente trata aqui nessa noite, que esse trecho está falando? A verdade, irmãos, é que o homem, ele tem uma sede existencial. Isso é perceptível em tudo que o homem faz, em tudo que o homem toca, há essa sede existencial. Não é? É universal, todos nós temos, né? Isso está ali, é só a gente parar para observar, isso está nas obras de arte, né? O homem, ele está ali de alguma forma sempre tentando prolongar a vida. Esses dias eu estava vendo, mandei até para Jonatas, uma coisa engraçada. No R7, não sei se é verdade ou não, mas eu vi que havia uma clínica iniciando estudos para tentar fazer um transplante de cabeça. Pegar a cabeça de um ser humano e colocar num outro ser humano, ou, sei lá, em uma máquina, ou sei lá, coisa do tipo. Se é verdade isso, eu não sei, sendo bem sincero. Mas se fosse verdade, também não me espantaria. E a gente tem visto isso, né? Um dia desse o cara aí recebeu um transplante de um porco de coração. Então o homem está sempre ali, né, presumindo vida, tentando buscar vida, uma prolongação dessa vida. E é muito engraçado, né? Porque para a gente, eu tenho certeza que aqui só tem crente raiz e... Aliás, nem precisa ser crente raiz, né? A gente sabe muito bem o que é a vida. Não é? O que é a vida? Alguém pode dizer aqui o que é a vida? Exatamente. Para a gente isso é familiar. Essa não é uma resposta simplista, é uma resposta simples. A vida é Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Para a gente isso é feijão com arroz, né? Mas eu me lembro de um programa que eu assistia, não sei se vocês conhecem ou já assistiram, com um ator, um cara filósofo e etc. e tal, chamado Provocações, com Antônio Abunjana. Não sei se vocês conhecem Provocações. Eu assistia muito aquilo ali. E ele era assim, um cara muito deslocado, muito uma mente... E ele sempre trazia convidados no programa dele à altura. Os caras, cabeção. E era maravilhoso, porque no final, por mais de todo o conhecimento que o cara tivesse, ele sempre ia fazer aquela pergunta. E aí, fulano de tal, o que é a vida? E era engraçado você ver os caras na agonia para tentar responder uma coisa dessa. Véio. E aí, depois que o cara tentava responder uma vez, ele falava, sim, mas o que é a vida? E o cara ficava ali, meu Deus, que resposta eu vou dar para esse cara, velho? Né? E aí eu fico analisando o quanto, por mais crânio que o homem seja, ele não consegue dizer a vida de forma simples. Porque a gente quer, a pessoa que não tem essa base, ela quer, meu Deus, eu preciso explicar o que é a vida, só que para a gente é tão simples, velho. Tão simples. Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E o homem, ele fica ali tentando buscar essa prolongação da vida em diversas áreas, no dinheiro, é no poder, é em várias mulheres, em uma série de coisas, e esses são os clássicos, né? Mas também, às vezes, a gente procura essa vida na família. Na família. E a família é uma coisa massa. Aqui,
Nós estamos em família. Amém? A família é uma coisa maravilhosa. Eu sou um cara que eu fui extremamente a fé. Deus usou a família para assim, mudar minha história, mudar minha vida. Essa família, a minha família, a família de meu pai, minha mãe, sabe? Deus é maravilhoso. Só que a família, ela não é o fim. A família é o meio. E eu falo isso porque muitas vezes eu vejo, assim, algumas linhas de pensamento expostas como se aquele homem ou aquela mulher que se dedica à família e, sabe, e vive aquela família perfeitinha, como se existisse família perfeita, é suficiente e o cara está ali, pronto. Só que a família não é salvífica, ela não salva, ela é ferramenta, e a gente precisa entender isso, a gente precisa curtir isso aqui, a gente está aqui em família, mas a gente não está aqui pela família, a gente está aqui por Cristo, aleluia. E só que assim, a família foi feita por Deus, a sede foi feita por Deus. Deus nos deu essa sede maravilhoso, Ele nos deu essa sede. E se vocês abrirem aí ó, em Atos, eu queria que vocês abrissem em Atos 27, que a gente pode parafrasear. Atos 17, 27. Vocês podem abrir? E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja tão longe de cada um de nós. Aleluia. Então Deus colocou essa sede na gente, e ela faz parte. E ela está ali, e se existe alguém que é o maior interessado em saciar essa sede, é Ele que colocou essa sede em cada um de nós. Amém? E foi porque Ele colocou essa sede, irmãos, em cada um de nós, que Ele saiu da Judéia. A Judéia, vou tentar fazer aqui um desenho geográfico desse movimento de Cristo. A Judéia é aqui, sul de Israel, o norte lá, a Galiléia, e Jesus, ele precisava, ele queria, como foi lido no texto, um desejo dele de passar por Samaria. Né? Só que Samaria, irmãos, eu vou explicar a você, até hoje, se você for lá em Israel, existem algumas áreas de Israel que é domínio palestino. E quando você chega em uma área dessa, você precisa desviar. Se você estiver lá com um guia turístico ou algo do tipo, você precisa desviar, a sua rota vai passar pelo lado. Né? E Jesus, ele estava se direcionando, e até hoje é assim, e naquela época era assim, não pelo domínio palestino em si, mas por Samaria, porque os samaritanos e os judeus não se davam. E eu vou explicar por que mais adiante. Né? Só que assim, o desenho é o seguinte, Jesus precisava ir, havia um caminho massa, que era o caminho usado por todos eles, todos os judeus faziam esse caminho, que era você quebrar para a direita, você ser bem resumido, quebrar para a direita e você ir torneando o Rio Jordão para chegar lá na frente. E aqui é Samaria, esse tapete aqui é Samaria. Os judeus faziam dessa forma. Beleza? E esse era o melhor caminho, por quê? Porque era na beira do rio, havia sombra, havia pasto, tinha todas essas questões ambientais, né, que facilitavam você transitar. Só que Jesus disse para eles, não, eu quero ir para Samaria. Jesus fez assim, ó, a Samaria era a parte mais árida, era uma região mais árida, mais quente e tudo mais. Jesus foi para Samaria. Jesus entrou a Samaria. Eu imagino os discípulos de Jesus dizendo assim, olhando para a cara do outro, ih, velho, que loucura de Jesus, velho. Jesus vai deixar de ir pela beira do Jordão para passar pelaquela área lá, onde vivem aqueles cães lá.
Fique imaginando a surpresa deles, né? E muitas das vezes, irmão, Jesus tem essas quebradas. Às vezes Jesus está aqui caminhando com cada um de nós, ó, e ele dá uma seta e joga para uma direção, e se você não jogar para essa direção, você passa abatido, você passa direto. E esses caras foram com Jesus até Samaria. Né? Por quê? Porque havia uma cidade lá. Havia uma pessoa e havia uma cidade naquele lugar, irmãos. Aleluia. E Jesus foi naquela direção. E eu queria dizer algo para você muito forte essa noite. Jesus está passando aqui nessa noite, nesse momento, irmãos. Jesus está passando aqui. E se a gente se atentar, a gente vai ter esse contato com Ele, não só pelo contato, mas pela transformação de vida que Ele vai proporcionar a cada um de vocês aqui essa noite. Porém, irmãos, e eu queria aqui analisar o texto, existe uma coisa quase sempre muito curiosa com os nossos encontros com Jesus. É que Jesus, irmãos, se a gente vir aqui, ó, e parar para discernir isso aqui, ó, a partir do 7, vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse, dá-me de beber. Né? Os nossos encontros com Jesus, irmãos, são sempre marcados por quase sempre por alguma provocação da parte dele. Imagine a cabeça dessa mulher estando com um cara de frente a frente, judeu, primeiramente homem ali já, judeu, ela e ele sozinhos, na boca daquele poço, em um lugar onde ele não era bem-vindo. Né? E qual é a atitude que ele tem para com ela? Dá-me de beber. Isso aqui para a gente já é loucura. Porque como é que o dono de tudo isso aqui, aquele que remiu os nossos pecados, aquele que pegou todas as coisas na mão dele, sabe, sujeitou todas as coisas, subiu naquela cruz, sabe, estava ali sentado diante de uma pessoa que era indesejada, né, pela galera dele, ele estava ali. Isso aí já é suficientemente louco para a gente. Se a gente entrar nos méritos de o porquê que ele não podia se dirigir a ela, vou explicar uma coisa rapidinho a vocês. Existia um reino, era um reino só, Israel, né? Aí tem ali, Salomão falece, deixa um filho. Esse filho de Salomão, ao invés de socializar, flexibilizar para um povo que já estava oprimido, ele decide oprimir mais o povo se rebela, 10 tribos vão para uma direção, se tornam o reino do norte, e 2 tribos ficam no sul. Nessa galera do norte, o novo rei dessa galera do norte pega, cria uma cidade, Samaria, coloca lá um bezerro de ouro e diz, vocês não precisam descer mais para o sul não, para adorar. Adora aqui mesmo. Adorem esse Deus aí, foi esse Deus aí que tirou vocês do Egito. O judeu, lá do outro lado, o povo já era visto como rebelde. Agora o povo estava sendo visto como idólatra, os samaritanos. Depois vem o Império Assírio, invade Israel, tira essa galera, esses remanescentes, levam para outro lugar, coloca pessoas de outros reinos que eles haviam conquistado, coloca ali, naquele lugar, mistura, porque eles tinham essa estratégia para a perda de identidade do povo. Então, os samaritanos passaram a ser vistos pelos judeus como um povo misturado, um povo idólatra, um povo de conduta moral reprovante, sabe? Então, assim, pense no que era esse boom que estava acontecendo ali entre Jesus e essa mulher. Se a gente for, por exemplo, na passagem do cego Bartimeu, onde Jesus está passando, isso é muito... Jesus, Deus, ele também tem umas coisas assim, engraçadas. Jesus está ali caminhando, no ministério itinerante, né, dele, chega ali Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se apresenta para ele e diz, o que queres? O cara é cego, velho. O que vocês acham que um cego vai querer? Esse é Jesus provocando na gente. E sabe por que Jesus provoca esse tipo de coisa na gente? Talvez você esteja sendo provocado exatamente agora.
Exatamente agora. Talvez você esteja tendo esse encontro com Jesus, esse primeiro encontro com Jesus, na beira desse poço, exatamente agora aqui, ó. Talvez você esteja vivendo isso exatamente agora. Talvez você esteja sendo provocado exatamente agora. E Jesus está dizendo, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu quero que você se derrame, eu quero que você se abra, eu quero que você se coloque abaixo, eu quero que você se dispa para mim, eu quero ver sua verdade. Olhe para seu irmão do lado aí que está com você e diga assim, ó, Jesus quer trocar uma ideia com você, real, federal, como se diz aqui na Bahia. Amém, irmão? Esse é o Jesus que a gente serve. É o Jesus que provoca na gente algo, tipo, como assim, velho? Como é que isso pode, como é que ele pode, como assim? Esse é Jesus, velho. Esse é Jesus. Amém? Só que ao passo que ele coloca isso para fora, né, ele espera da gente essa atitude de abertura, né, e tudo mais. E o que é que ela responde para Jesus? Vamos ver? Como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Às vezes é exatamente assim que a gente age, velho. É exatamente assim que a gente age. A gente não olha e vê Cristo. A gente olha e vê um judeu. Sabe? Às vezes a gente não olha para um irmão e vê um outro como você, como eu. A gente olha e vê, pô, esse cara aqui com esse cabelo, com essa roupa, esse cara aqui com esse sotaque, com, sei lá, eu estou falando aqui de coisas, mas pode ser qualquer tipo de coisa. Esse cara aqui com essas ideias. Às vezes a gente se seleciona, né? A gente faz ali a gente quer a nossa zona de conforto, né? E a gente incorre a esse erro de estar ali de frente para o Rei dos Reis, e o que a gente faz? A gente só vê esse tipo de situação. Jesus, ele ignora as diferenças, essas diferenças, sabe? Jesus não vê como o homem vê, ele não vê como eu vejo. O profeta Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé e ele olha, ele vê os mais robustos, os mais tudo, e Deus, poxa, não é isso, Samuel. Eu não vejo dessa forma, eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração dele. Amém? Talvez, irmão, a gente precise revisitar o nosso olhar aqui nessa noite. Talvez para a pessoa que esteja entrando aqui pela primeira vez, ela esteja na beira de um poço e Jesus esteja perguntando a ela. Amém? Talvez a pessoa entre na nossa comunidade aqui pela primeira vez e diga, como assim? Talvez eu tenha batido com o irmão ali na porta. Mas eu não julgo vocês não, eu também era assim. Essa comunidade aqui, quando eu cheguei, como o Alex falou, a gente ia para o Aprisco Salvador, e eu vim de uma realidade, irmãos, e que referência de igreja para mim era aquela coisa certinha. Eu quase fiz primeira comunhão na igreja católica, né? Eu ia para algumas igrejas do meu bairro e era aquela coisa muito bem padronizadinha. E quando eu cheguei lá no Aprisco Salvador, que eu entrei e tinha um estacionamento, e eu disse assim, aí você pensa que era um estacionamento? Não, você tinha que descer uma escadinha assim, ó, e ir para lá, para uma parada assim, parecendo uma caverna, né? Eu disse, velho, isso aqui é uma seita, irmão. Eu estou numa seita, brother. Esses caras estão nessa onda aqui. E pense, eu estava assim, mas rasta, com o cabelo batendo nas costas. Mas eu estava, não, isso aí é uma seita, pô. Esses caras aqui querem viver do jeito que está usando a palavra aí só para conversa. Né? Porém, Jesus estava, eu sou igual a você, eu sou como você não é muito diferente de mim, não. Né? Você não é tão diferente de mim, não. E aí, irmão, Jesus nessa situação, ele vai rompendo barreiras, quebrando fortalezas na nossa cabeça, sabe? E
aqui ele seguiu se colocando como um sedento. Imagine, o dono de tudo vem, desce, se faz de sedento. Né? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Eu estou aqui. Então, eu vim à sua necessidade, mas quem precisa de mim é você. É você que precisa de mim. Esse é o Jesus que sai da Judéia para a Galiléia e passa por Samaria, por dentro de Samaria. Se a gente vir aqui, ó, em João, do 11 ao 12, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E a coisa se aprofunda, porque começa a se revelar o orgulho dela. Ela está ali no poço de Jacó. Quem é esse judeu que vem para cá falar comigo? E muitas vezes a gente está vivendo exatamente esse lance de orgulho. Né? Eu sou Vitória, irmãos. Com muito orgulho. Eu sou Vitória. E o orgulho é isso, irmãos. Às vezes também. Né? Eu cresci numa realidade em que meu pai me levava para o estádio todas as vezes. Assim, de 15 em 15 eu estava no pescoço dele lá na Fonte Nova. Eu cresci correndo naquelas escadas da Fonte Nova, subindo e descendo. Eu vi Bobô jogar contra o Vitória. Eu vi toda essa galera aí, velho. Eu vi. Então, não é um orgulho baseado naquilo que me proporciona o clube, mas naquilo que eu vivi. Eu tenho excelentes memórias disso e por isso eu sou Vitória, brother. Não, mas é sério. Estou brincando aqui, mas a questão do orgulho é uma questão séria. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu amo a forma que Deus me fez. Negro, preto, cabelo crespo, vivo minha negritude, amo isso, tenho orgulho disso. No entanto, muitas das vezes eu já vi pessoas que também têm as mesmas características e as mesmas raízes de guarda alta. Já vi isso várias vezes. Várias vezes. A pessoa vive o tempo todo imbuída pelo aquele sentimento por causa da escravidão, por causa do racismo, e ela vive o tempo todo de guarda alta. E aquele orgulho é o que resta para ela. É a forma dela de defesa. Só que esse orgulho é o que impede ela de enxergar a total realidade. E é isso que Jesus está trazendo aqui. Jesus está trazendo a total realidade da coisa. E ela se lança do poço que ela tem, coitada. Né? Esse orgulho é parte do povo da Samaria. Eles havia esse, não só deles, mas dos povos antigos também, os judeus, tem essa questão do orgulho. Não, eu tenho essa história, exatamente por causa da história, daquilo que eu falei do clube, do Vitória, por causa da história deles. Não é meramente, somente porque é uma nação poderosa, mas por causa da história de luta e sofrimento. Às vezes ele lança a mão daquele orgulho, né, para poder se defender. O orgulho é a fortaleza. Só que aí Jesus fala uma coisa interessante para ela. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Sabe o que é que isso revela? Todo aquele que vive para a manutenção de seus orgulhos, as suas convicções, as suas fontes, né? A pessoa se torna refém daquilo. Refém. O que é vencido se torna escravo do vencedor. A gente não vive pelo orgulho. Aliás, se tem uma coisa que Jesus ama, é esbagaçar o nosso orgulho. Deus ama fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele tem acesso direto ao seu coração. Você baixa as guardas. Amém, irmão? No 15:18, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Vai, disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tem razão em dizer que não tens marido, pois já estivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. E aqui, irmãos, é onde acaba, onde o MMA, onde o judô acaba. Sabe por que acaba? Sabe por que acaba? Porque ela demonstra claramente a vergonha que ela está vivendo de ir naquele lugar, todo dia, naquele horário, buscar aquela água. Porque eu tenho certeza que vocês aqui já ouviram essa mensagem outras vezes de outro lugar, vocês devem saber que aquele não era um horário propício para a mulher estar buscando água na boca de um poço. Aquela mulher, ela tinha uma fama, ela era afamada, e ela estava ali todos os dias tomando aquele sol de 1000 graus na cabeça para ir buscar água. E ela diz, eu preciso dessa água, eu não quero mais vir aqui. Eu não quero mais vir aqui. E aí Jesus fala para ela, vai buscar o teu marido. E aí, irmãos, é só finalização de Jesus. Jesus só finaliza ela da melhor forma possível. Sabe? Aquela mulher, ela vivia uma realidade onde ela buscava nessas companhias, nesses maridos, uma realização, uma segurança, enfim. E aqui Jesus acabou comigo, irmãos, sabe? Jesus acabou comigo esses dias nessa palavra, porque essa mulher samaritana, eu já fui essa mulher samaritana, sabe? Como eu falei, desde pequeno, sempre tive uma sede diferente, sempre dos meus amigos assim e tal, sempre fui um cara muito atento às coisas espirituais, né? Cresci em uma família que não tinha base nenhuma cristã, nem coisa do tipo, né? E sempre fui sensível, me envolvi com a música é algo que toca muito forte na minha vida. Como o Alex falou, eu trabalhei com música profissionalmente durante quase 10 anos, mais de 10 anos na realidade, com os meus amigos de Salvador, né? Eu me movia nisso, que eu caminhei no meio de grandes artistas do cenário nacional e internacional. Fortalezas foram construídas na minha mente, concepção, idealização de mundo, isso me trouxe também orgulho, né? Eu vivi nessa realidade, só que Jesus se colocou na boca do poço um dia para mim, irmão. Sabe? Jesus se colocou um dia na boca do poço para mim. E me finalizou, sabe? Eu conheci Cristo e quando eu falei que Jesus estava à procura de uma cidade e à procura de uma pessoa, eu conheci Cristo e fui o primeiro cristão da minha casa, né, que esteve ali na boca do poço com ele, e que depois, se vocês puderem ler em casa, dar um foco melhor, vocês vão ver o que foi que essa mulher fez depois de ter estado na boca do poço com Jesus. Ela largou o cântaro dela, sabe? E foi em busca de outras pessoas para contar quem Cristo era, porque a vida de Cristo já fluía nela. A vida de Jesus já estava nela. E eu cheguei na minha casa e eu falei para meu pai, para minha mãe, sou cristão. No primeiro momento aquilo foi um impacto, assim, porque, enfim, não tinha nada dessa realidade, né? Há 6 anos atrás eu perdi meu pai. E mês passado eu perdi minha mãe. Só que, sabe o que me conforta? É que eu estava lá na boca daquele poço naquele dia e eu fui vencido por ele e eu levei essa mensagem para meus pais e eles foram em Cristo. A coisa ainda não está completamente vencida porque meu irmão, ele não conhece Cristo, né? Eu tenho um irmão mais novo que eu, 6 anos.
e eu oro por ele, e agora, depois do falecimento de minha mãe, a responsabilidade aumentou sobre isso, eu preciso orar mais por ele, eu preciso jejuar por ele. Não está completamente, a obra não está completamente concluída, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo, irmão. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que essa mulher, ela representou, talvez, se você parar para analisar, exatamente a Samaria. Uma pessoa orgulhosa, um povo orgulhoso, um povo que havia se prostituído com muitos deuses por causa de uma série de circunstâncias em que viveu. Né? Só que Cristo encontrou ela, e eu digo a você, o aprisco foi essa casa para mim. Foi essa boca de poço para mim. Porque quando eu cheguei aqui, como eu havia falado no início, eu estranhei muitas coisas, e talvez você também esteja estranhando nessa noite. Eu achei muito estranho. Eu fui provocado. Só que aqui eu me desenvolvi, aqui eu casei, tenho um filho, né? Vai vir outro aí para a glória de Deus. E eu construí muitas coisas aqui exatamente porque eu estava na boca daquele poço, naquele dia. Cheio dos meus orgulhos, formados pelas filosofias que eu era um Rastafari não confessional, irmãos. Sacou? Aquele cara que vive a filosofia quase que completamente, mas não dizia que era Rasta. Exatamente por causa dessa minha realidade de Jesus. Eu conhecia Jesus, eu sabia que Jesus era o Rei dos Reis. Eu não ia me curvar a nenhum outro Deus. Eu vivia essa realidade, né? E o aprisco chegou ali e disse: você não é muito diferente de mim, não. Eu dou glória a Deus por essa obra, sabe? Por tudo que eu vivi e que eu ainda vou viver aqui. Porque não é um adeus, é só um até logo. E eu vou estar ali, na mesma comunidade, na mesma visão, trabalhando e fazendo o que eu puder fazer. E talvez, irmãos, você esteja... Talvez cada um de vocês, ou vocês sejam mais do que uma pessoa que está na boca de um poço nessa noite. Sabe? Talvez cada um de vocês represente uma história de uma família que precisa ser alcançada, que precisa ser tocada, e talvez você seja aquele atalaia, aquela pessoa que vai receber essa água viva e vai levar outros nessa, sabe? Eu não sei se você veio aqui hoje para receber, para se sentir bem apenas, porque precisa ir para a igreja num domingo, para, sei lá, se sentir bem. Assim como essa mulher que precisava de um balde de água e estava no poço, estava indo para o poço buscar apenas um balde de água. Deixa eu pegar meu balde de água, estou com sede, vou lá tomar meu balde de água. Só que Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Jesus quer ter um encontro real com cada um de vocês aqui nessa noite. E o Espírito e a esposa dizem: vem, 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 quem ouve, diga, vem, e vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Sou grato pela sua vida, cara. Pelo aquilo que Deus realizou e tem realizado na sua vida, ser uma referência a essa casa, cada um que cuida disso aqui, cada um que entrega um pouco aqui, cada um tem me ensinado muito. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, vi Mateus parecendo uma muriçoca, pequenininho, e hoje ele está aí um homem forte, grandão, sabe? Dos tempos que a gente ficou aqui, enterrado nesse estúdio, ensaiando para tocar, para gravar disco, sabe? Eu entrava aqui e eu ficava assim, tipo a rainha de Sabá, observando o andar de cada um, o servir de cada um, a forma de cada um se portar, como Alex tratava cada um, e etc. E eu ficava ligado em tudo aquilo, e aquilo frutificou na minha vida.
Conheci Jesus e me fortaleci, cresci na fé, e hoje estou aqui, estou indo, mas estou com cada um de vocês, amém? Era isso que eu queria compartilhar aqui nessa noite. Deus abençoe a todos vocês.